E aí, pessoal do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e na aula passada a gente falou um pouco sobre a poluição ambiental, de um modo geral. Na aula de hoje a gente vai ser um pouco mais específico. A gente vai falar sobre os problemas ambientais que existem no nosso país, que existem no Brasil, certo? Gente, seguinte, os problemas ambientais aqui no Brasil, eles são bem antigos. E aí eu tô falando, aliás, antes só falar da habilidade aqui. A habilidade é a mesma da aula passada, compreender a influência do homem no meio em que vive e conhecer os principais problemas ambientais existentes no Brasil. E aí, por que é importante a gente saber os problemas do nosso país? Primeiro, a gente mora aqui, né? Então, seria interessante. Segundo, gente, o Brasil, ele é um país abençoado por Deus de diversas formas. É o país que tem a maior parte da floresta amazônica. A floresta amazônica tem só 20% de toda a biodiversidade do planeta, tá ali na floresta amazônica. Uma quantidade enorme, salvo engano, 13% de toda a água potável do planeta está no Brasil. Então é um país que tem sim que ser discutido esses problemas ambientais, não só porque a gente mora nele, tá? Porque essa biodiversidade, essa água e isso tudo é muito importante para o planeta todo, não só para o Brasil, tá bom? Então vamos lá, como eu estava falando para vocês, gente, esse problema é um problema bem antigo, bem antigo, que começou, lá na época do descobrimento do Brasil. No descobrimento do Brasil, gente, por volta de 1500, a Mata Atlântica era desse jeito aqui, ó. Tá vendo isso aqui tudo verde? Isso daqui tudo verde, ó, era a região da Mata Atlântica. Hoje é só isso aqui, ó. Infelizmente, é só essa regiãozinha aqui que tem de floresta de Mata Atlântica. Então, comparado com a original, somente cerca de 12% ainda resta. Então, gente, absurdos 88% da Mata Atlântica foi, devastado, né? Então, quando a gente tem uma mata, quando a gente tem uma floresta, pessoal, a gente tem muita biodiversidade, tem muitos animais vivendo ali. O solo é muito fértil, tem muitas árvores. A água, você encontra ali rios com água limpa, né? Agora, se você pega essa mata, no caso da Mata Atlântica, e destrói ela todinha, aí infelizmente você perde isso tudo, né? Os animais perdem a casa deles, a água fica poluída, o solo pode ficar infértil, né? Então, como vocês podem ver, esses impactos ambientais no Brasil, eles são um problema muito antigo. Isso daqui é no caso do desmatamento, tá? Os principais problemas brasileiros são, queimadas, desmatamentos, como a gente acabou de ver, assoreamento dos rios. Esses são os principais. Existe um bocado, mas esses daqui são os principais. E aí eu posso acrescentar aqui até o lixo. O lixo a gente vai ver que é um problema péssimo para o Brasil. E infelizmente a gente não tem nem ideia de quando é que vai acabar esse problema. E não sabe nem se vai acabar, né? Continuando. São comuns também a poluição do solo, da água e da atmosfera. Tá? Esses daqui de um modo geral. Agora vamos ser mais específico. Desmatamento. Gente, infelizmente, não só a Mata Atlântica, mas a nossa floresta amazônica, lembrando que aqui é a Mata Atlântica, né? E a floresta amazônica, ela vem aqui de outros países
Aí ela pega um pouquinho aqui, eu não sei se ela chega no Maranhão, não tenho certeza. Mas ela pega isso aqui tudo. Gente, o desmatamento que está acontecendo na Amazônia é muito preocupante, porque, gente, a Mata Atlântica, ou a Floresta Amazônica, ela já foi o fundo do mar. Infelizmente, não dá para falar aqui para vocês, contar um pouco melhor essa história, mas lá no meu Instagram, eu não sei se no meu TikTok também tem, mas no meu Instagram tem um vídeo falando sobre a Amazônia já ter sido o fundo do mar, certo? E como a Amazônia já foi o fundo do mar, o solo da Amazônia não é muito bom. Agora, as árvores elas crescem ali com mais facilidade, por quê? Porque ali você tem animais mortos, restos de folhas no solo, né? Você tem ali uma matéria orgânica em decomposição. E aí, gente, os nutrientes, eles voltam para o solo. Quando você desmata uma área muito grande, você não tem mais matéria orgânica para ser decomposta. Essa matéria orgânica, como ela não é decomposta, os nutrientes, eles não voltam para o solo. E como a floresta amazônica já foi o fundo do mar, ela tem um solo pobre por natureza. E aí, gente, não vai conseguir crescer mais nenhuma árvore ali. Tá? Então, por isso que o desmatamento na Amazônia é extremamente perigoso. Tá? E lembrando que a Amazônia tem cerca de 20% de toda a biodiversidade do planeta. Então, a gente tem que cuidar muito, muito, muito bem dela, tá bom? Isso daqui não é só por isso, tá? Mas a gente tem que se preocupar muito por conta disso, tá? Existem alguns estudos, gente, que mostram que a floresta amazônica ela pode se tornar um deserto em algumas centenas de anos, se continuar esse desmatamento. Por quê? Ora, tu retira a árvore, o solo é pobre, muito pobre, por ele já ter sido fundo do mar. O solo é pobre, não vai conseguir crescer novas árvores. E aí aquilo ali vira literalmente um deserto, né? Então a gente tem que se cuidar bastante em relação a isso daí, certo? Ó, você pode até ver aqui, ó, o solo aqui, ó, vocês estão vendo esse branquinho aqui? É um solo arenoso. E o solo arenoso, ele não é muito bom para as plantas crescerem, certo? Então tá aí um dos maiores problemas do Brasil. O próximo, assoreamento dos rios. Professor, o que é assoreamento? Gente, aqui você tem algumas árvores. Não só árvores, tá? Mas você tem algumas plantas aqui na margem dos rios. Essas plantas são chamadas de, essas regiões, na verdade, são chamadas de mata ciliar, tá? Isso daí, gente, é extremamente importante para o quê? Para proteger o rio de resíduos sólidos, da erosão, do lixo. Se você tem aqui uma área, de proteção, né, de mata ciliar, a erosão e o lixo que estão indo em direção ao rio, eles vão ficar nessa área aqui e aí eles não vão chegar no rio, certo? Olha a importância disso daqui. E essa mata, gente, ela tem que ter pelo menos 30 metros de largura. Agora, o que está acontecendo é que, infelizmente, essa mata está sendo destruída, tá? Agora, o que acontece se não tiver essa proteção? Toda essa erosão e esse lixo que vieram aqui, por exemplo, pode ser pela chuva, né? Toda essa erosão e esse lixo que vem aqui, como não tem nenhuma proteção, ela vai todinha pro rio, todinha pro rio. E aí o rio fica cheio de lixo e cheio de areia, tá? Cheio de areia, causando algo chamado de assoreamento. E essa areia no rio, é preocupante demais. Olha isso daqui, ó. Gente, os rios são muito bons porque, além da água, eles também podem transportar pessoas.
Agora, se tiver, como tá esse rio aqui, esse rio, gente, você não pode trafegar aí com um barco, tá? Porque ele vai ficar preso nesses bancos de areia, certo? O rio, que é para ter uma profundidade maior, por conta da areia, ele vai ter uma profundidade muito menor e aí os barcos não vão conseguir passar livremente, tá? Isso daí prejudica até a economia. Olha como isso daí é um problema seríssimo, tá? Principalmente para Teresina, que é banhada por 2 rios. O problema é que o assoreamento é muito grande e no rio é comum, infelizmente é comum você ver esses bancos de areia aqui, tá? Principalmente ali naquela região do Troca-Troca. É bem famosa aqui da nossa cidade, né? Inclusive acho que é até ponto turístico. Tem um bancozão de areia enorme ali, né? É bonito, é legal, tá? Mas infelizmente não é muito bom para a natureza, certo? Agora a gente vai falar aqui sobre poluição na água no Brasil. Olha isso daqui, gente. Apenas 40% do esgoto gerado no Brasil é tratado. Vocês lembram que eu falei para vocês que as estações de tratamento de esgoto elas são muito boas porque essa água que vem das nossas casas ela volta para a natureza limpinha. Não limpinha, mas menos suja. O problema, gente, é porque todo o esgoto do Brasil, só 40% é tratado. E 60% são despejados no rio, tá? Olha que outro dado preocupante, ó. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Geralmente, essas pessoas aqui, ó, elas bebem água de poços, tá? E a água do poço ela é muito boa. O problema é que essa água pode ter o lençol freático que alimenta esse poço, ele pode ter sido contaminado. E aí essa água vai ficar o quê? Vai ficar contaminada. Então as pessoas que dependem daquela água ali vão ficar prejudicadas, tá? Então tá aí outro dado, infelizmente, muito triste para o nosso país. Ó, cerca de 85% dos rios monitorados pela SOS Mata Atlântica, que é uma ONG, não tem boa qualidade da água. Aqui tem um ponto de interrogação, tá? Mas é porque depois desse negocinho aqui, depois dessa imagem, tem todo um texto explicando. Tá? Então, 85% dos rios que foram monitorados por esta ONG, uma das ONGs mais famosas aqui do Brasil, não tem uma boa qualidade de água. E as pessoas vão beber água daquele rio, não diretamente, tá? Vai passar por todo um tratamento, mas não é a mesma coisa. Então, é outro dado muito alarmante. Por fim, olha isso daqui, ó. Mais de 70% das doenças que levam a internações decorrem de contato com água suja. E, novamente, ó, tem um ponto de interrogação aqui, mas é porque depois dessa imagem tem todo um textozinho explicando. Tá? Então, são dados, assim, pesados, né? Gente, 70% de doença que leva à internação é por conta de que aquela pessoa teve contato com água suja. Então, olha, isso interfere até nos hospitais, gente. Então, é um país que foi muito abençoado por Deus nesse quesito, no quesito de recursos naturais, mas a gente não está sabendo cuidar, certo? E aí, como eu disse para vocês, se quem tem que fazer alguma coisa não faz, vamos fazer a nossa parte. Como que a gente pode evitar a poluição das águas? Não descarte óleo pelo ralo da cozinha. Ah, professor, eu vou fazer o que com esse óleo? Gente, você pode guardar o óleo numa garrafinha e entregar para uma cooperativa para que possa ser transformado em sabão. Aqui na nossa capital, a gente, salvo engano, a gente tem uma cooperativa, tá? Que faz esse processo aqui. E aí você fala assim, ah, mas é muito pouco. Gente, se você for olhar a quantidade de óleo que, por exemplo, uma família produz em um mês, vamos supor que seja 2 litros de óleo, né? Depois de fritar alguma carne, alguma coisa, fazer batatinha e tal, 2 litros de óleo por mês.
2 litros de óleo, gente, contamina 40 mil litros de água. É muita água, gente. Tá? Então a gente tem que focar nisso também. Não utilizar pesticida e herbicida nas plantas, tá? Jogar lixo sempre em local adequado, nada de jogar lixo no meio da rua, porque se você jogar o lixo em um lado adequado, ele pode até poluir, mas ele vai poluir menos. Agora, se você jogar na rua, vai chover, tá? A água vai levar, por exemplo, uma garrafinha até os esgotos. Dos esgotos, como a água infelizmente não é tratada, vai chegar nos rios. Aquela garrafinha que uma pessoa jogou no meio da rua. E aí a confusão é grande, porque uma garrafinha pode matar um animal aquático, né? Ele pode ingerir aquela garrafinha e infelizmente morrer. E outra, amarre bem os sacos antes de pôr na lixeira, certo? Não jogue nenhum tipo de material como sacola plástica, embalagem em rios, lagos e mares, tá? Porque aí, gente, é como eu falei pra vocês, 100 mil animais marinhos morrem todos os anos por conta da ingestão de plásticos. Outra dica que eu dou pra vocês, gente, sacolinha plástica polui demais. Mas eu não vou pedir pra você, deixe de usar a sacolinha plástica, vamos salvar o meio ambiente, não vou dizer isso. Mas vamos reduzir. Lembra que eu falei que não dá para zerar a poluição, mas dá para reduzir? Então, se uma pessoa vai comprar, por exemplo, um item no supermercado, acredito que esse item, pessoal, possa ser que dê para levar na mão, não precisa de sacolinha. E aí já é um animal que não vai ter problemas a menos, né? Por exemplo, um pacotinho de batata, por exemplo, né? Para que colocar na sacolinha um pacotinho de batata? Não precisa, dá para levar na mão, beleza? Então, ó, essa dica é muito importante também. Não dá para reduzir a poluição, mas dá para diminuir. Não descarte medicamentos ou outros materiais no vaso sanitário. E aí eu vou jogar onde, professor? Se o remédio está vencido, eu vou o quê? Vou tomar o remédio? Se ele está vencido, eu vou passar mal. Gente, algumas farmácias fazem a coleta de remédios vencidos. Algumas farmácias um pouco maiores, elas fazem essa coleta. Lá no meu Instagram também eu tenho um vídeo o título do vídeo é 2 dicas de como evitar a poluição das águas. E aí eu explico direitinho essa questão aqui dos medicamentos, tá? Evitar a erosão do solo, promovendo cobertura vegetal nos locais com essa tendência. Essa daqui, gente, já é um pouco mais complicada da gente fazer em casa, né? Mas dá pra fazer também. Pode ser que você tenha um quintal aí, um quintal. Deixa ali, faz uma hortinha orgânica. Aquilo dali vai ajudar demais o solo e você ainda vai comer um alimento natural. E ó, use menos produtos químicos para limpar a casa. Opte por produtos biodegradáveis, que a natureza ela vai se livrar com mais facilidade, certo? Com essas dicas aqui, gente, se todo mundo fizesse a sua parte, a gente nem precisaria estar comentando assim essa questão de poluição, né? Porque ela seria tão pouca que não valeria a pena falar. Aliás, valeria a pena falar porque é poluição, né? Mas ela seria muito menor. Se esse tipo de educação aqui começasse em casa, tá? Então, por isso que é muito importante falar sobre isso, ok? E aí você tem um exemplo aqui do rio mais poluído do Brasil, que é o Rio Tietê, o Rio de São Paulo. Gente, o Rio Tietê, se eu salvo engano, ele passa por mais de 60 municípios, tá? E olha isso daqui, gente. Isso daqui, ó, esses daqui são voluntários da ONG SOS Mata Atlântica. Já que quem tem que fazer não faz, eles mesmos colocam a mão na massa. E aí eles vão lá e tentam retirar esses resíduos sólidos.
Porque isso daí já diminui demais a poluição, certo? Poluição do ar no Brasil. Essa imagem aqui, gente, é uma imagem feita da cidade de São Paulo em 2012. Olha como esse ar tá... Gente, isso daqui tudo, ó. Isso daqui tudo é fumaça, ó. Isso daqui tudo é fumaça. Imagina como que não fica, por exemplo, uma pessoa idosa respirando esse ar. É extremamente perigoso, pessoal, e é por isso que, infelizmente, 52 mil pessoas morrem todos os anos por conta da poluição do ar, tá? Queimadas no Brasil. Gente, queimada no Brasil é muito complicado, por quê? Essas queimadas, gente, elas podem ter origem natural, tá? Só que o problema é porque muitas pessoas vão, por exemplo, elas têm um plantio, tá? Eles querem se livrar ali daquela safra. E aí, em vez de tirar tudo devagarzinho, gastando mais e tal, eles preferem queimar tudo. E aí esse incêndio, gente, ele pode ficar descontrolado. E aí é por isso que de vez em quando vocês veem nos jornais aí essas queimadas no Brasil, tá? Inclusive, as queimadas na Floresta Atlântica, elas registraram um recorde no ano passado. E aí, gente, o solo da Floresta Amazônica já não é muito bom. As pessoas ainda queimam a floresta e ainda desmatam. Aí fica complicado, né? O lixo no Brasil. Gente, aqui é um problema longe do fim. Mas muito longe, infelizmente muito longe. Olha isso daqui, ó. Mais de 50% das cidades brasileiras descartam lixo de modo incorreto. Gente, esse lixo era para ter um tratamento adequado. O problema é porque 50% das cidades não tem como dar um tratamento adequado para esse lixo e só jogam em determinado ambiente, criando ali os chamados lixões. E aí nos lixões a gente tem proliferação de doenças, porque infelizmente tem gente que depende desse lixo aqui, e aí essas pessoas podem ficar doentes. Você tem ali uma contaminação por conta do chorume, tanto do solo quanto da água, né? Então, e aí por conta dos decompositores aqui, porque aqui tem muito lixo orgânico e tem muito decompositor. E aí, infelizmente, por conta disso, tem também uma poluição do ar. Então, olha o tanto de problema que tem só no lixão. Então, o lixo no Brasil é um problema que está bem longe do fim. Olha esses dados aqui de 2018. Infelizmente, gente, esses dados aqui aumentaram. Por que eles aumentaram? Isso daqui foi antes da pandemia. Depois da pandemia, o ser humano, ele produziu muito mais lixo. Muito mais lixo, né? Mais plástico, mais máscaras descartáveis. Não tô dizendo que isso é ruim não, pelo amor de Deus, a gente precisa se cuidar. Inclusive, usem máscara e, se possível, fiquem em casa. O problema, gente, é que foi uma quantidade tão absurda que a natureza vai chegar um momento que ela não vai dar conta. Ela vai entrar em colapso. E a natureza, ela vai encontrar uma forma de restabelecer o equilíbrio, com ou sem nós, certo? Observe esses dados aqui. Gente, isso aqui é absurdo, ó. Cada brasileiro produz, isso na média, tá? 1,1 kg de lixo por dia. Isso na média, tá? Geralmente as pessoas, assim, uma pessoa normal, ela não produz essa quantidade de lixo, mas as indústrias produzem uma grande quantidade de lixo. E aí, por isso que esse número é tão alto. Mas, gente, 1 kg de lixo é muita coisa, né? O problema não é produzir o lixo, o problema é que, ó,
Apenas 8% das cidades brasileiras têm coleta seletiva. 188 toneladas de resíduos sólidos são coletadas por dia. E isso é as que são coletadas, né? Ainda tem um lixo que é produzido, mas não é coletado, que é descartado diretamente na natureza. Gente, 50% desse resíduo sólido, ele é descartado em quase 3 mil lixões que a gente tem aí espalhados pelo Brasil. Gente, 3 mil lixões é um número muito alto. Tinha até um projeto aí para extinguir os lixões aí nas cidades, mas eu confesso que eu não sei como foi que ficou. E ó, o principal de tudo, ó, apenas 12% de todo esse lixo é reciclado. Na aula passada, eu falei que todo lixo reciclado é cerca de 1,28%. Esse lixo é a quantidade de plástico. Todo o plástico que a gente produz, a gente só recicla 1,28% do plástico. E aí, esse é o grande problema. Por quê? Porque o Brasil é o quarto país que mais produz lixo no mundo. E aí o lixo pode ser ou reciclado ou incinerado. Tacar fogo ali no lixo. O Brasil, ainda bem, não taca fogo no lixo, diferentemente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, gente, taca fogo em praticamente todo o lixo deles, né? O que causa uma grande poluição do ar. Mas, pelo menos isso, eu não tenho o que reclamar do Brasil, né? O Brasil, ele não incinera lixo. O problema é porque ele também não recicla. De todo o plástico que é produzido, de todo o lixo plástico que é produzido, a gente recicla só 1,28%. E aí, de todo o lixo, de uma forma geral, a gente recicla apenas 12%. E aí, 88% do lixo, a natureza que se vire. E aí não pode ser assim, né, gente? Então a gente vai encerrando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a importância desse assunto. Que vocês tenham captado as informações necessárias para começar a cuidar do planeta de casa, tá? Porque começa em casa, certo? Então é isso, fiquem bem e até a próxima.